Prometo ser bem breve, quero trazer aqui só algumas palavras em nome do Ministério Público. Eu fiz algumas anotações para não esquecer o pessoal aí. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse evento, dessa live. Mais um evento do Mão na Massa, agora para tratar da utilização do sistema SEI em inventários envolvendo crianças, adolescentes e adultos incapazes. Me permito fazer alguns agradecimentos, né? Eu quero agradecer os mediadores que passarão amanhã aí com vocês, doutor Ronaldo, doutor Lincoln. Agradeço também a Escola do Ministério Público e me permito agradecê-los em nome das incansáveis doutora Fernanda Soares e da Leonora, que está sempre com a gente. Quero agradecer a doutora Vivian, nossa procuradora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio, que é responsável por todas as orientações aos colegas nessa área. Para todo o Paraná, é a doutora Vivian que vai fazer todos os estudos, encaminha os ensinamentos, as orientações. Quero agradecer também o presidente da seção do Paraná do Colégio Notarial do Brasil, doutor Daniel Drissen Júnior, que é incansável também nessa luta para que a gente possa evoluir. Eu quero fazer um último agradecimento, mas de forma muito especial, gente, ao Christian Damer, que está aí com a gente, que vai nos explicar tudo do nosso DTI, do nosso Departamento de Tecnologia da Informação, que foi quem idealizou e realizou todos os esforços para colocar em funcionamento essa ferramenta. E daí, Christian, me permita estender esse agradecimento ao Jorley, ao Zé Henrique, ao Gomes, e em nome deles agradecer todos os integrantes do nosso DTI. Dizer, gente, que o DTI sempre é lembrado quando alguma coisa falha, mas normalmente esquecido nessas inúmeras conquistas tecnológicas. Então é importantíssimo esse reconhecimento da capacidade, da competência e principalmente, Christian, da dedicação de todos vocês, tá? Leve isso para os demais. Eu particularmente, pessoalmente, fico muito feliz com o evento. É a orientação do nosso procurador-geral que o Ministério Público faça um investimento massivo em tecnologia para atividade fim. E apesar da gente estar falando de um sistema de bastante simplicidade, é uma ferramenta importante, gente. É uma ferramenta importante não só para nós, pessoalmente, não para agilizar a nossa atuação, mas também, principalmente, para que o serviço prestado tanto pelo Ministério Público quanto pelos cartórios chegue à população de forma mais eficiente e célere. Então, quero deixar esse recado em nome da instituição, esse recado em nome do Ministério Público. Contem com o Ministério Público, é nossa função levar mais desse trabalho para a população, melhorar os trabalhos que a população tanto necessita. Então, contem conosco, contem com os nossos investimentos, com a nossa vontade. A doutora Vivian está aí para nos ensinar, para nos orientar. Muito obrigado, espero que todos tenham um excelente evento, que todos saiam com as suas dúvidas sanadas e que a gente possa desenvolver cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Cláudio, doutor Cláudio, muito obrigado pelas gentis palavras. É uma satisfação recebê-lo hoje, representando o nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Francisco Zanicotti, que, por coincidência de agenda, não pôde estar presente no dia de hoje. Meu nome é Lincoln, eu sou promotor de justiça da primeira Promotoria de Justiça de Campo Mourão, atuante na área civil, sucessões, e desde julho eu também sou colaborador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Cíveis. Então eu tenho acompanhado as tratativas entre as unidades institucionais sobre os fluxos de trabalho e o desenvolvimento dessa ferramenta que tem como objetivo permitir uma comunicação eficiente e direta nos inventários. E também tenho acompanhado os esforços da nossa CAIA, Coordenadoria de Assuntos Institucionais, hoje representada pelo Dr. Ronaldo de Paula Mignon, que tem procurado fortalecer também a parceria entre o Ministério Público e os tabelionatos, com o apoio do Colégio Notarial do Brasil. Assim como muitos de vocês, eu também fui surpreendido com a tarefa de utilizar o SEI nos inventários extrajudiciais, porque é um sistema que nós, promotores de justiça, também não havíamos utilizado para a execução de atividades finalísticas, tão somente para atividades internas administrativas. Recentemente, nós conseguimos ajustar os últimos detalhes, então decidimos planejar essa oficina, a primeira para o público externo, para que o Departamento de Tecnologia de Informação possa apresentar para vocês, a pessoa do Christian Damer,
no caso, os servidores notariais vão ser os destinatários, tenham acesso às informações sobre essa ferramenta e as instruções de trabalho, que também estão no nosso site, que foram desenvolvidas para facilitar essa comunicação entre as promotorias e os tabelionados. Antes de dar continuidade, eu só quero deixar alguns recados aqui. Para quem precisa de certificação, que a Escola Superior do Ministério Público ela fornece certificação na participação nessa live, excepcionalmente no dia de hoje, eu peço que vocês se cadastrem no link que será colocado no chat. Ali vai ter um questionáriozinho, vocês colocam ali e o certificado será encaminhado no e-mail de vocês. Peço a gentileza de todos deixem os microfones desligados para não atrapalhar a exposição do Christian Damer. E também conclamo e peço desde já que todo e qualquer questionamento que surja a partir da exposição, os senhores coloquem no chat, que ao longo dos módulos ali que o servidor preparou para apresentar para vocês, ele irá, dentro da medida do possível, ir respondendo. Então, já finalizando, com muita honra, agora eu passo a palavra ao doutor Daniel Glissin Júnior, nosso colega, até colega de faculdade, uma satisfação revê-lo, que hoje é o presidente da Seção Paraná do Colégio Notarial do Brasil. Doutor Daniel, a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia a todos. É uma honra para o Colégio Notarial e para os notários do Paraná participar dessa live, para a gente aprender um pouco mais, entender como que foi pensado essa integração do sistema CEIA usuário externo do Ministério Público. Agradeço aqui ao Dr. Lincoln, ao Dr. Ronaldo, agradeço também ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Dr. Cláudio Franco Félix, pelas palavras, e dizer que eu fico muito satisfeito pela adesão também de todos, da classe. Tivemos aí cerca de mais de 350 inscritos, já temos quase 300 pessoas aqui na sala, então para você ver a dinâmica que esse assunto é tratado no dia a dia no notariado paranaense. Então, nós temos algumas dúvidas, mas temos muito mais elogios da atuação do Ministério Público do Paraná, com essa integração e com os atos normativos, né, principalmente com a resolução. A gente tem hoje um procedimento bem mais detalhado e com a chance dele ser muito mais eficiente e célere para a população. Então, eu acredito que é um sistema novo, né, é um instituto novo que nós estamos usando, e o desafio aqui agora é aprimorá-lo. Então, melhorar alguns detalhes, ajustar alguns pontos, para que a gente, de fato, chegue num cenário mais perto do ideal possível, e para isso o Colégio Notarial está totalmente à disposição do Ministério Público. Cumprimento aqui também o nosso palestrante, que é o Christian Damer, que trabalhou muito na elaboração dessa ferramenta, e dizer para a equipe de tecnologia também do Ministério Público que o Colégio Notarial também está à disposição para eventualmente algum contato direto, de alguma dúvida pontual, de algum caso que porventura possa surgir. E não vou me alongar muito aqui, já também passo a palavra para o Dr. Christian para iniciar a sua exposição. Obrigado, doutor Daniel, pelas palavras. O Ministério Público muito se alegra por estarmos estreitando essa parceria com o Colégio Notarial, que todos nós estamos aqui para servir ao cidadão, em última ratio, né? É isso que queremos. E o objetivo aqui do DTI, e também parabéns ao Christian por isso, é desenvolver ferramentas que permitam essa atuação com maior celeridade, para que a gente possa atender tão bem a nossa população do estado do Paraná. Sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o Christian Damer. Ele é servidor há muitos anos do Ministério Público do Estado do Paraná, lotado na DTI, Divisão de Tecnologia de Informação, e foi responsável pelo desenvolvimento dessa ferramenta que hoje será apresentada para os senhores. Sem maiores delongas, Christian, a palavra está com você. Ok, então, obrigado. Todos estão me ouvindo, né? Beleza. Então, obrigado aí pelas palavras. Então, vamos começar, né? Que, na verdade, é o que interessa aí. A gente veio aqui para aprender
a fazer essa parte dos cartórios dentro do SEI, né? Só brevemente, né, o SEI é o nosso sistema aqui no MP administrativo de protocolo eletrônico, né? É um sistema que está pouco a pouco sendo implantado, né, com vários processos de trabalho, e surgiu essa necessidade de comunicação com os cartórios por conta da resolução do CNJ permitindo, né, que os cartórios fizessem os inventários extrajudiciais e quando envolvessem menores incapazes tivesse que ter o aval ali, a manifestação do Ministério Público. E daí se instituiu que o SEI seria a melhor opção, visto que é um processo, é um sistema de protocolo eletrônico, e claro, né, a gente teve que desenvolver alguns módulos ali, fazer algumas configurações exatamente para que vocês, dos cartórios, pudessem ter um acesso externo ao sistema e poder fazer o peticionamento e também mandar materiais complementares. Então eu vou projetar aqui a minha tela para a gente poder mostrar na tela, né, para vocês como é que vocês usam o sistema SEI para fazer esse peticionamento. Beleza, está projetado já. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, na verdade são 3 etapas, né? Como foi dito, tem a parte do cadastramento do usuário externo, para você poder ter acesso ao sistema. Depois vai ter a parte do peticionamento, que é quando você manda os documentos iniciais para a promotoria para poder fazer a manifestação. E tem a etapa 3, que são as respostas, as intimações que o Ministério Público faz no sentido de pedir mais documentos, pedir esclarecimentos ou ainda de enviar a manifestação favorável ou desfavorável. Tá? Então são 3 etapas, eu vou começar pela primeira, né, que seria o cadastramento, que é o mais simples, é bem básico. Então se você está aí online, né, assistindo essa apresentação, e que você quiser ver na página do Ministério Público onde você vai para encontrar essas informações, tá? Então é na página mppr.mp.br, que é a página do MP, e lá em serviços, você vai ter uma opção aqui embaixo que é SEI usuário externo. Essa é a página voltada para os usuários externos, seja para cartórios, né, obviamente, que vão fazer o inventário, seja para qualquer usuário externo que tiver que fazer algum acompanhamento de processo, alguma assinatura em documento, também é nessa página que você vai encontrar as informações. Então você clica aqui, e você abre a página do usuário externo do SEI, aqui do MP. Tá? Mais voltadamente para os cartórios, né, aqui você vai ter as opções de acesso, onde você vai encontrar a página para acessar o ambiente do usuário externo, para vocês poderem fazer o peticionamento, né? Mas antes disso, você vai ter que se cadastrar. Então aqui tem toda a parte do cadastramento, onde tem a etapa do formulário de cadastro, tem como você envia esses documentos para o MP, pode ser por e-mail, pode ser pelos correios, você vai ter várias opções de enviar esses documentos para o MP, né, para poder confirmar esse teu cadastro, e depois de ter enviado esses documentos, é só aguardar a divisão de protocolos liberar o teu cadastro, tá? Tudo isso é feito por e-mail, tá? Então, quando você for liberado para poder acessar o usuário externo, você vai receber um e-mail dizendo que tua documentação foi aprovada e que o teu login está liberado. A título de você conhecer, né, esse aqui é o formulário de cadastro, e ele tem essa apresentação aqui, né, onde vai te pedir o teu nome, né, CPF, RG, todos os dados gerais, né, de cadastro para o nosso sistema, e aqui você vai colocar um e-mail pessoal, ou no caso dos cartórios, né, geralmente os cartórios têm usado o e-mail institucional do cartório, né, que pode ser feito, o cadastro pode ser feito no nome do próprio cartorário, né, notário, e usado o e-mail do próprio cartório, né, para fazer já, visto que é algo referente aos inventários. E aqui você cria uma senha, né, no mínimo de 8 caracteres com letras e números. Então, assim, todo o cadastro é feito na internet, né? Nós aqui do MP não temos acesso nenhum, então quer dizer, todo o login que você vai ter, que é o e-mail, e a própria senha fica com o próprio cadastrante, né? Quem cadastrou é que vai saber esses dados. E depois você coloca aqui em enviar, tá? Você vai receber um e-mail dizendo que você fez o cadastro e que você deve enviar a documentação que falta aqui para o MP. Tá? Eu não vou fazer o cadastro aqui porque eu já tenho um usuário externo cadastrado, mas basicamente o cadastro, né, se resume a isso. Importante sempre, aconteceu algumas vezes, a pessoa se cadastrar e já querer entrar no sistema, tá? Então, assim, primeiro tem que se cadastrar, enviar os documentos, sempre seguindo esses passos aqui da página, né, enviar os documentos,
Tem alguns documentos que você vai ter que baixar aqui para assinar, que são declarações que a pessoa que se cadastra vai fazer e vai mandar junto com os documentos pessoais para o MP. E aqui na etapa 5, aguarde a resposta da área responsável. Então, sempre que depois que você se cadastrar, aguarde o próximo e-mail que vai ser enviado quando estiver liberado. E quando estiver liberado, daí sim, você pode acessar a área externa para fazer o peticionamento. Tá? Então, essa é a primeira etapa do funcionamento do sistema. Quando você já tiver receber esse e-mail que está liberado o acesso, né, você pode vir aqui, nessa página de novo, né, e acessar a página do usuário externo. Né? Então, clica aqui, vai abrir a tela, e nesse local aqui é que você vai entrar com o teu login que você cadastrou, né, aquele mesmo e-mail que foi cadastrado, e a senha de acesso que você também cadastrou. Tá? Ah, Christian, eu cadastrei, não usei, passou 2 meses, eu não me lembro mais da senha. Você pode optar aqui por esqueci minha senha. O que o sistema vai fazer? Ele vai te mandar um e-mail com uma senha provisória, para este e-mail que você cadastrou. Você entra com aquela senha provisória e dentro do sistema, se você quiser alterar a senha provisória, você pode, que tem a opção de alterar a senha provisória também. Ok? Eu vou entrar aqui no ambiente de teste do SEI, né, porque como a gente está fazendo uma simulação, então nós temos um ambiente de teste aqui do MP para poder fazer simulações sem interferir nos processos correntes do sistema. Então a página é a mesma, vocês podem ver que essa página é a mesma, a única diferença é que é um ambiente de teste aqui para a gente poder fazer a simulação. Então eu vou entrar com o meu usuário, que eu cadastrei, para fazer os testes, vou colocar a senha. Importante aqui, que aconteceu até comigo agora há pouco, eu tentei entrar aqui no sistema e estava dando senha incorreta. Né, e às vezes pode acontecer com você também, né? Pô, mas eu cadastrei essa senha, a senha está certa, não tem caps lock ligado, porque às vezes o caps lock está ligado, as letras mudam de maiúscula para minúscula, né? Não tinha nada disso. Quando eu fui perceber, eu botei o e-mail errado, eu botei com .br aqui, sem querer, né? O Gmail não existe .br, só existe .com. Então, às vezes também é observar, quando você for entrar no sistema, não está dando certo, revisa, vê se o e-mail está correto, vê se a senha está correta e vê se o caps lock não está ligado, porque como eu falei, o caps lock muda senha maiúscula para minúscula. Tudo isso é importante antes de você redefinir sua senha, porque daí você consegue resolver mais rapidamente, né, a entrada. Caso não resolva, não é esse problema, realmente a senha tu não lembra, ou tu está colocando a senha e ele não está aceitando, você pode daí, no caso, esqueci minha senha aqui, que vai conseguir recuperar com uma senha provisória. Tá certo? Então vamos entrar aqui. Então essa aqui já é a parte do peticionamento. Certo? O que é o peticionamento? Né? Quando você manda o pedido para que o Ministério Público se manifeste a respeito de tal inventário que o cartório esteja fazendo. Eu vou mostrar para vocês aqui também rapidamente, antes de fazer aqui, porque o MP desenvolveu vários tutoriais, né, vários passo a passo, né, para que você saiba como fazer isso no dia a dia. Tá? Então, Cristian, onde é que eu encontro o passo a passo de como fazer um peticionamento dentro do sistema SEI? Você volta aqui para a página do MP, e a gente vai até a página da área civil aqui do MP. Ó. Vai ter áreas de atuação, civil, registros públicos, e aqui embaixo você vai ter inventários extrajudiciais. Essa aqui é uma página feita pelo CAOP, né, do CAOP Civil, especificamente para dados e informações sobre os inventários. Então essa aqui é a página dos cartórios realmente para poder se orientar, né. Então aqui vai ter um pouco de umas explicações, né, e aqui embaixo, ó, documentos, você vai ter os tutoriais, inclusive esse tutorial inicial aqui que é o peticionamento. Ó. Então você clica aqui, abre uma nova janela, e aqui você vai ter esse passo a passo dessa primeira parte que é o peticionamento. Então tem todas as páginas, tem todas as telas, tem as informações em comando, né, de escritos também, para que você possa fazer esse peticionamento sem ter nenhuma dificuldade, né, sem ter dificuldades para enviar esse peticionamento ao MP. Se você quiser acompanhar já pelo tutorial, você pode ir nesse caminho que eu te mostrei, vai ter esse tutorial aqui disponível, mas também eu vou mostrar aqui na tela, né, visualmente, para vocês verem como é que funciona. Aqui você pode ver que tem vários processos, que são todos processos de teste que eu já fiz, né? Então, por isso que tem vários processos aqui. Mas o que importa aqui é como vocês vão fazer um novo peticionamento. Então, essa tela provavelmente vai estar vazia, a primeira vez que o cartório fizer um pedido, né? Vai estar vazia aqui. Então, quando é que você vem? Você vem aqui no peticionamento, tá? Aqui, passando rapidamente, aqui são controle de acesso externos, então vai ter todos os processos que foram tanto feitos pelo cartório, quanto algum processo que
eventualmente o MP tenha mandado para o cartório acompanhar. Aqui tu altera a senha, e aqui o peticionamento eletrônico. Basicamente são esses 3 itens que vocês vão usar do menu. Tá? Então vai no peticionamento, cria um processo novo. Né? Obviamente, vocês estão abrindo um novo processo, vou mandar nova documentação, então é um processo novo. Né? E aqui no tipo de processo, você escolhe MPPR, inventário extrajudicial, destinado apenas a cartórios. Certo? A gente botou essa observação para exatamente não confundir com outros processos que talvez outras pessoas entrem e achem que possam pedir por aquele processo. Né? Na verdade, isso aqui é exclusivo para os cartórios, então você clica neste aqui, que é o inventário extrajudicial. Importante dizer que todos esses dados aqui, esses campos que estão em branco, eles são obrigatórios preencher. Tá? Isso é uma característica do sistema. Então, por exemplo, especificação. Né? O que a gente orienta a botar aqui em especificação? Sempre botar um texto que reflita o processo. Né? Então, inventário extrajudicial do óbito do fulano de tal, por exemplo. Né? Aqui eu vou botar como teste, só para dar o exemplo, né? Mas sempre bota um texto na especificação que vai refletir o que significa aquele processo. Né? Então, é inventário extrajudicial de tal pessoa, por exemplo, né? Ou de tal óbito. Então, sempre tem que preencher isso aqui, senão você não vai conseguir depois realizar o peticionamento, vai dar erro na página e vai avisar que está sem esse campo preenchido. Essa parte de documentos aqui, né, você tem o primeiro documento, que é o documento principal. O que é esse documento principal? Exatamente é o pedido que você vai fazer ao Ministério Público, que é essa petição para manifestação. Né? Então, você clica aqui nesse documento principal aqui, ele vai abrir uma tela, né? Veja se os teus pop-ups, né, que são essas janelas que abrem, chamam-se pop-ups. Veja se os pop-ups estão liberados. Se caso bloquear os pop-ups, geralmente vai aparecer aqui em cima um iconezinho dizendo que está bloqueado, e daí você vai ali e libera. Né? Daí clica de novo, ele vai abrir essa tela. Tá? Então, o que significa que tem aqui dentro desse texto? Na verdade, tem o texto inicial, que é o excelentíssimo doutor promotor da comarca D, e daí você coloca a comarca onde o cartório está... onde é que o cartório está presente, né? Então vamos dizer que foi que está, por exemplo, em Irati, então ao promotor de Irati, e aqui você redige o texto, né? Solicito os préstimos do promotor para análise do inventário tal, né? Que está com os documentos em anexo, né? E aguardamos, né? A análise e manifestação, certo? É um exemplo apenas, né? Vamos botar como teste aqui também para ficar mais rápido, mas esse é mais ou menos um texto exemplo. Né, é o texto da petição que vocês querem fazer ao promotor, certo? Terminado esse texto, você salva e fecha aqui, certo? A petição inicial está armazenada aqui, ela vai ser transformada em documento quando for feito a finalização dessa tela. Tá? Se você quiser alterar, só clicar aqui de novo, vem aqui e altera, bota qualquer alteração. Enquanto você não realizar o peticionamento, né, esse texto vai ficar em aberto aqui para você poder alterar. Os níveis de acesso aqui não são mutáveis, né, porque como se trata de inventário envolvendo menores ou incapazes, ele tem acesso restrito, né, por uma questão de preservação de sigilo. A segunda parte de documentos tem os documentos essenciais. Tá? O que são os documentos essenciais? São aqueles documentos que têm que ser enviados, que é o mínimo que o promotor precisa para fazer essa análise, tá? Então, assim, dentro do SEI que vocês vão usar, provavelmente aqui nessa lista aqui vai ter uns 8 ou 9 documentos, né? O que significa isso? Significa que todos esses documentos têm que ser enviados, porque se faltar algum deles, o promotor vai ter que voltar pedindo mais documentos, né? Aqueles que faltaram. Então, assim, o sistema não permite que você passe adiante, que você faça o peticionamento sem carregar todos esses documentos essenciais, tá? São 8 ou 9, que nem eu falei, vai estar tudo discriminado lá no tutorial que eu mostrei para vocês, né, naquele tutorial aqui do inventário. Até vou mostrar visualmente para vocês aqui. Ó, estão todos aqui no passo 5, são todos os documentos que precisa, tá? Então, se você tentar passar 8 documentos, 7 documentos, não vai funcionar. Ok? Então aqui eu botei só 2, né, por uma questão de agilizar a apresentação, mas lá você tem que carregar todos aqueles documentos que estiverem aqui sendo pedido. E uma informação assim, a mais, né, que eu vou dar, assim, o pessoal às vezes confunde que tem aqui um prefixo, tá? Esse prefixo aqui, ele tem a ver com a classificação do documento aqui no MP,
Tá? Então não vai ter todos os MPPR, alguns vão estar como DGP, alguns vão estar com outro prefixo, mas não precisa se preocupar. O que importa para vocês aqui é o título do documento mesmo, que é depois do prefixo. Tá? Então esses documentos é que são os que você vai ter que enviar e carregar aqui no sistema. Então vamos fazer um teste aqui, né? Como a gente está fazendo os testes, vamos pegar aqui e vamos clicar no documento teste, PDF aqui, que vai ser a nossa carteira de identidade. Certo? Como eu falei, todos esses espaços têm que ser preenchidos. Então, aqui pede um complemento do tipo do documento. Tá? Se você não tiver nenhum complemento para colocar, você pode botar um ponto aqui que seja. Né? Ou você pode colocar, né, carteira de identidade, que seria do fulano, né, de quem é o inventário. Né? Pode ser feito assim, ou pode botar apenas um ponto, mas ele não vai passar se estiver em branco. Sempre observando isso. O nível de acesso é restrito também, né? Não precisa mexer aqui, não vai ter como você mexer nesse ponto aqui. Formato, tá? Eu vou dar uma explicação assim que foi dada pelo próprio sistema, pelo Departamento de Gestão Documental aqui do MP, né? O que acontece? Quando você põe um documento eletrônico no sistema, ele pode ter duas formas, né? Ele pode ser nato digital. O que é o documento nato digital? É um documento que você fez em um sistema, e aquele sistema gerou aquele documento, então isso é um documento nato digital, porque ele nasceu digitalmente, ele foi feito no digital já desde o início. Ou pode ser um documento que você fez no Word, por exemplo, e gerou um PDF. Ele também é nato digital. Né? Nato digital é todo aquele documento que não veio de uma plataforma física. Ok? Então, se esse documento está carregando é um nato digital, você clica aqui. Neste caso, como é carteira de identidade, né? Pode ser que você tenha pego essa carteira de identidade e tenha digitalizado ela num scanner, por exemplo. Neste caso, ela é digitalizada. Por quê? Porque ele veio de um documento físico e você digitalizou e transformou ele numa cópia digital. Tá? Então, se é um documento gerado no próprio sistema ou no próprio computador, é nato digital, e daí você só marca aqui. E se ele for um documento digitalizado, você marca aqui. O documento digitalizado ele tem algumas classificações. Né? Isso tudo, como eu falei, né, é uma questão mais de gestão documental, mas que o sistema se apropria disso também para poder depois classificar os documentos. Então, se ele for digitalizado, você vai ter que colocar aqui. Se ele foi digitalizado de uma cópia autenticada administrativamente, se ele foi digitalizado de uma cópia autenticada por cartório, se ele foi autenticado de uma cópia simples, ou se ele foi o próprio documento original. Né? Simples assim. Então, como é carteira de identidade, geralmente a pessoa, né, ela mesma já digitaliza de um original, então eu vou botar aqui como documento original. Mas se for alguma das outras opções, você pode selecionar. Preenchido isso aqui, a gente adiciona. Você vai ver que vai gerar aqui embaixo, vai gerar a linha desse documento que a gente adicionou, ok? Mas tem mais um documento que a gente vai ter que adicionar, né? Então, que é a escritura, né? A escritura do inventário, que vai ser a minuta, né? Que vai ser enviada para o promotor fazer essa avaliação. Deixa eu só ver uma questão aqui. Tá. Então, a gente clica aqui de novo no escolher documento e vamos botar o segundo documento, que é o teste 1, por exemplo. Detalhe, tá? Se você tentar botar o mesmo documento, o sistema vai te avisar, tá? Na hora de fazer o peticionamento, na hora de clicar no OK lá, ele vai dizer que tem dois documentos com o mesmo nome. Isso aí é para você evitar de carregar sem querer o mesmo documento, tá? Então, vamos botar o teste 1 aqui, para fazer a junção do documento. Aqui a gente bota, né, também o complemento. E vamos dizer que esse aqui seja nato digital, né? Que você fez a minuta da escritura no Word e gerou um PDF diretamente no computador. Então esse aqui é nato digital, você não precisa preencher aquele outro campo. E adicionar também. Veja, ele vai adicionar, né, as duas linhas, e no caso real, né, dos cartórios, vai ser 8 ou 9 linhas ali dos documentos que vão ser pedidos. Tá? Às vezes o SEI demora um pouco para carregar em alguns momentos, tá? Então eu vou pedir sempre para vocês esperar ali uns 10 segundos, né, se ele estiver trabalhando, porque às vezes você clica em adicionar, ele demora ali uns 5 segundos e você fica clicando em adicionar. Então sempre pensa que demora ali uns 5, 10 segundos para ele processar algumas vezes, então você pode aguardar até virar a tela para daí saber se deu certo ou não, ok? Então digamos que aqui estejam todos os documentos que foram necessários, e aqui você vai ter documentos complementares. Então, só relembrando, tem o documento principal, que é esse aqui que você preenche e digita, né?
que é o peticionamento, tem os essenciais, que são obrigatórios, todos eles, e tem os complementares, que são facultativos. Então, nesse inventário tem uma coisa específica que eu tenho que mandar mais um documento, além daqueles que estão sendo solicitados. Então, você vem aqui, por exemplo, né, e escolhe um novo documento. Teste 2, por exemplo. Né? E daí você preenche aqui também. Né? Esse aqui é o único documento que existe, que é uma instrução complementar do processo, né, que são documentos complementares, então você vai escolher essa opção. Novamente, aqui tem o complemento, e digamos que seja nota digital, e bota em adicionar. Se não tiver nenhum complemento, não tiver nenhum outro documento, é só deixar em branco, não precisa preencher. Feito todas essas 3 etapas, que é o documento principal, os essenciais e o complementar, se tiver, clique em peticionar. Vai ter um disclaimer, né, aqui informando como é que funciona o processo eletrônico no MP, né, dando a responsabilidade de quem está pedindo esse processo eletrônico, né, e aqui vai ter o usuário externo, né, que é o meu exemplo, no caso, né, o meu de teste, mas vai ter, no caso, o do cartório, né, que vai estar sendo acessado aqui. Cargo ou função, tá? Você vai ter vários cargos e funções aqui, né, e você vai ter também a opção do notário ou notária, né, que seria específico para os cartórios, tá? E a senha de acesso ao SEI, que é a senha que você cadastrou para acessar o usuário externo. Né? Faz esses 3 preenchimentos aqui e clique em assinar. Ó, que nem eu falei, ele demora um pouquinho, então vamos aguardar ele processar. E quando ele processar, vai abrir a nova tela com esse processo já gerado, tá? Ó, o próximo, esse aqui é sempre em ordem, tá em ordem decrescente, né? Então o processo que a gente gerou foi esse aqui, né? O processo 33/2025/41. Se você clicar aqui, você vai ter acesso ao recibo eletrônico. O que significa isso aqui? Isso aqui é o registro do SEI, é o certificado que o SEI recebeu o teu processo, né, neste número aqui, tá? E aqui tem algumas informações, aqui tem os documentos que foram colocados, tá? Isso aqui, na verdade, é a garantia para o cartório de que foi feito e que o sistema aceitou esse processo e que está já com o protocolo para distribuir para as promotorias que vão fazer, para a promotoria que vai fazer essa manifestação. Ah, Christian, mas quando eu entrar no sistema, onde é que eu vejo esse processo aqui? Este e todos os outros processos que forem disponibilizados ou gerados pelos cartórios, você vê aqui no controle de acesso externo. Sempre vai estar aqui o processo, sempre, ó, o último que foi gerado está aqui em cima, que é esse. Se você clicar aqui, ele vai abrir a nova tela com os documentos que você inseriu, inclusive com o recibo eletrônico que foi gerado. Ok? Daí você vai me perguntar, Christian, mas e os documentos que o promotor vai colocar, sei lá, alguma manifestação, alguma informação a mais, algum despacho, eu consigo ter acesso a ele? Sim, você consegue ter acesso a ele apenas quando a promotoria terminar de fazer essa manifestação e liberar o acesso para vocês. Então, o acesso aos documentos que você mesmo colocou, você tem acesso direto, só clicar nele, você vai ver aqui o documento. Aqui, os documentos que o promotor e a promotoria, no caso, né, forem inserindo, eles vão ficar em preto aqui, não vai aparecer a opção do link, mas quando eles liberarem esse documento para vocês verem, vai aparecer aqui para vocês. E tudo isso, novamente, vai ser feito por e-mail. Então, quando eles liberarem documentos para vocês verem, ou quando eles fizerem alguma intimação pedindo mais documentos, ou mais informações, ou pedindo, ou simplesmente dizendo que está ok, o inventário pode ser feito, quando eles liberarem aqui, vocês vão receber um e-mail dizendo que tem documentos liberados e vocês vão poder entrar aqui para verificar esses documentos. Tá? Então, essa primeira parte de peticionamento, basicamente é isso. Né? É fazer o cadastro, obviamente, anteriormente, aguardar a liberação do cadastro, entrar no sistema e ir nesse caminho aqui para fazer o peticionamento. Eu vou passar agora para o Dr. Lincoln, para ver se tem alguma pergunta que chegou, alguma dúvida aí que a gente possa auxiliar, para daí, num segundo momento, a gente fazer a explanação de como você responde, né, a alguma diligência que foi pedido, ou como você envia, porque o inventário extrajudicial, depois que ele for feito, que ele for assinado, ele tem que ser enviado para o MP também como uma cópia, para poder instruir os autos, né, para a gente poder botar isso como um anexo no processo. Então, depois dessas perguntas iniciais, que o Dr. Lincoln vai ver se existe alguma, a gente continua daí com essa questão da resposta para a intimação, ok? Dr. Lincoln, se puder dar uma olhada aí nas perguntas. Não tem nenhuma pergunta específica do sistema nesse momento, então eu acredito que a gente já possa dar continuidade. Beleza.
Aquela máxima da brincadeira, né, que se ninguém perguntou nada, ou é porque entendeu tudo, ou porque não entendeu nada, né? Mas vamos de novo. Ainda vai ter chance de perguntar depois, viu? Depois dessa terceira etapa aqui, a gente pode também responder perguntas se tiver alguma aí, de forma geral. Então vamos lá. O que acontece? Nesse primeiro momento, então, foi finalizado, tá? Vocês vão sempre poder acompanhar o processo aqui nessa área externa, né, de vocês, do cartório que se cadastrou como usuário externo, e é aguardar, né? Por quê? Porque o promotor, ele vai ter que analisar os documentos, vai ter que fazer a manifestação ou pedir novas diligências. Quando for feita uma intimação para o cartório dizendo, olha, está tudo ok ou não, falta documentos, você também vai receber um e-mail, vai chegar um e-mail no e-mail do cartório lá dizendo, olha, tem uma movimentação no processo sem número tal. O que o cartório faz? Entra aqui de novo e entra aqui no processo que foi feito, tá? Eu não vou fazer essa parte do MP agora, nesse momento, porque eu fiz um teste ontem e já deixei ele pronto. Então, digamos que vocês tenham feito esse pedido do cartório hoje, né? E depois de amanhã vem um e-mail dizendo que o MP respondeu. O que vai acontecer? Este processo que vocês abriram hoje, no caso, ele vai estar com esse sinal aqui, ó, que é uma caixinha de correio. Tá? Então, digamos que fosse esse processo aqui, porque daí eu vou usar ele como exemplo. Tá? Opa, o cartório recebeu aqui o processo 29, que foi feita uma manifestação do MP. O que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui o arquivo, o processo, desculpa. Aqui tem os dados do processo, tem os documentos que foram colocados pelo cartório e tem aqueles que foram colocados pelo MP, que eu falei que eles iam ficar bloqueados, ó, tá vendo? Ele fica em preto aqui, por quê? Porque o cartório ainda não aceitou essa disponibilização, né, essa intimação que foi feita. Então, por enquanto, o cartório não tem acesso a eles. O que ele vai ter que fazer para ter acesso? Ele vai ter que vir aqui, né, no cadeado, qualquer um dos dois pode ser, e vai pedir, vai confirmar, né, no caso, a consulta para intimação. Quer dizer, no momento que ele fizer essa confirmação, ele vai dar ciência de que ele está vendo o processo, que ele está vendo a manifestação que foi feita, né, para a sua ciência. Então, ele dá um ok, e daí fica liberado. Né? Então, ele vai conseguir ver o despacho que foi feito, que eu fiz só um despacho de teste, né, para a gente poder ver o documento aqui. Então, foi feito um despacho para o cartório, e a manifestação, que essa aqui geralmente é a manifestação que o MP faz, né? Pode não ter uma manifestação, porque pode ser um ofício, primeiramente, né, pedindo mais informações, pedindo mais documentos, né, ou pode ser a própria manifestação já pedindo também esses documentos a mais. Então vai ter esse segundo documento aqui também, que é a manifestação, né, que no caso é teste, porque a gente está fazendo teste somente, mas aqui vai ter todo o conteúdo que o cartório precisa cumprir, né. Se tiver a manifestação favorável, beleza, não precisa responder nenhum outro documento a não ser o inventário extrajudicial já assinado, né, que vai ter que mandar a cópia para o MP. E se tiver uma diligência a ser cumprida, né, vai ter que providenciar os documentos e enviar para o MP. Christian, beleza, como é que eu faço para enviar esses documentos? É nessa mesma linha aqui, tanto faz, qualquer um dos dois documentos você pode usar para responder. Aqui você vai ter os ícones, que vai ser a intimação cumprida, né? Aqui você vai ter a certidão do cumprimento, que também aparece aqui embaixo, que é a mesma coisa dessa primeira certidão, né? O recibo eletrônico que você protocolou, e depois você tem a certidão que você viu a intimação, tá? Isso tudo fica registrado no sistema como garantia ali de datas e horas, né, que foram cumpridas. E aqui você vai ter a opção de resposta, ó, responder à intimação eletrônica. Então é nesse ícone do envelope com uma flecha, né, que você responde. E como é que você responde? Respondendo ao que o promotor pediu. Então a gente clica aqui. Tem algumas orientações aqui que você pode depois ler, né, mas eu vou estar falando delas agora. Tem a intimação com os dados do processo que está sendo, no caso, respondido. E aqui é o tipo de resposta, certo? Esse tipo de resposta sempre vai estar atrelado ao conteúdo da manifestação. Então, se é uma manifestação favorável, o tipo de resposta vai ser referente a isso, né? Vai ser referente ao envio da escritura pública já assinada. Se for uma manifestação pedindo diligências e mais documentos, mais informações, vai ser uma resposta a diligências. Então, sempre aqui vai ter uma opção de resposta referente ao que se trata o documento. Neste caso aqui, como eu fiz o teste como sendo uma diligência, então aqui está pedindo, ó, inventário extrajudicial, resposta diligência, tem 15 dias para responder, que é o prazo padrão que o sistema
tem sido aceito, né, em até 15 dias as respostas, tanto de diligências, quanto de envio da escritura pública, né, quanto de recurso, né, porque se vem uma manifestação desfavorável, né, o promotor entendeu que não era plausível não, né, mas não era adequado ao inventário como estava sendo feito, o cartório também tem a possibilidade de fazer um recurso, não sei se esse é o nome jurídico, mas é uma forma de você pedir para ser analisado novamente esse inventário, tá? Mas nesse caso aqui seria uma diligência. Então você clica aqui na resposta que estiver disponível, né, e aqui você vai mandar os documentos, ou a informação, no caso, né, feito através de um documento, que foi pedido. Né? Mesma coisa daquela tela inicial que a gente já viu. Então você escolhe aqui um arquivo, vamos botar o teste 2 aqui. Tipo de documento. Daí você pode escolher o documento que for mais adequado para esse tipo do que você quer enviar, né? Então, se é certidão de óbito, vai ter uma opção ali de certidão de óbito. Se for uma informação, vai ter uma informação. A gente sempre orienta, como é uma coisa muito geral, né? Pode ser qualquer tipo de documento, pode ser qualquer tipo de informação, a gente sempre orienta a usar esse aqui, que é a instrução complementar de processo. Esse aqui é um documento mais geral do MP que aceita qualquer outro tipo de documento ali junto para poder enviar. Né? Se você não quiser ficar procurando lá qual é o tipo de documento que você está enviando, você pode enviar aqui que ele serve também como para instruir o processo de forma complementar. Tá? Aqui a gente pode botar, sei lá, o tipo de documento que é, no caso, né? Sei lá, vamos botar aqui certidão de óbito, né? Para a gente poder fazer essa complementação. O nível de acesso, aqui aparece a opção pública, tá? Mas ele não vai ser público porque o processo é restrito. Então, se você botar público ou restrito aqui, dá na mesa, porque quando chegar no sistema lá no MP, na promotoria, ele vai aparecer como restrito já, exatamente porque o processo já foi feito como restrito, tá? Então, você escolhe aqui o nível de acesso, que nem eu falei, pode ser público ou restrito, você não vai fazer diferença. E digamos que seja um digitalizado de uma cópia autenticada em cartório, por exemplo, né? Esse documento aqui. E você adiciona, tá? E tantos quantos são os documentos você vai colocando, certo? Independente de quantos sejam, você pode ir colocando todos os documentos. Então, esse aqui eu vou deixar só para um, né, para a gente poder também agilizar. E peticiona, certo? Novamente, vai ter a informação, né, a confirmação da sua senha importa na aceitação dos termos, né, de uso do SEI, e toda aquela questão. Aqui você vai ter o teu usuário externo de novo, vai ser o notário de novo, ou notária, né, que vai ter a opção também feminina, se no SEI padrão lá tem a opção masculina e feminina, e tem a senha novamente. Você pode dar um Enter ou clicar em assinar. Ele vai atualizar novamente a página, vai te gerar uma nova certidão, né, de que você fez a resposta, e aqui na página de controle de processos, esse 29, que foi o que a gente usou como exemplo, né, ele já vai estar complementado ali com mais documentos. Né? Então aqui estava a manifestação que o MP mandou, aqui estava o despacho que foi feito, né, encaminhando ao cartório para fazer o cumprimento da intimação. Aqui tem a certidão cumprida, quando o cartório viu essa intimação. Aqui tem o documento que o cartório colocou, ele vai ter acesso também, né, que é o mesmo documento de teste, mas ele vai ter o acesso ao documento que ele botou. E o recibo eletrônico novamente, né, para que o cartório tenha a garantia de que foi enviado em tal data, tal hora, esse documento e foi cumprida a intimação, né. Aqui você tem o recibo da resposta, que é a mesma coisa do cumprimento, né, do recibo eletrônico. E daí, novamente, se for uma resposta favorável, e o cartório, nesse momento, no caso, enviou o inventário assinado, o processo, em princípio, está finalizado. Né? Então, o cartório não precisa fazer nada aqui nessa tela, ele vai continuar aparecendo aqui na tela principal. Cadê? Aqui. Ele vai continuar aparecendo aqui e vai ficar disponível para o cartório consultar. Né? Sempre que o cartório quiser entrar e ver os processos antigos, o que foi feito, fica aí nessa relação aqui de processos que foram feitos pelo cartório. Se for uma resposta favorável, então não precisa fazer mais nada. Encerrou a questão do cartório. Se for um pedido de diligências, né, de outros documentos, o cartório responde com esses documentos e aguarda novamente uma nova análise do MP, vai ser feita uma nova manifestação, vai ser feito um novo envio de intimação, indicando se foi favorável ou desfavorável.
né? Se for desfavorável, ele pode abrir um recurso, daí é o mesmo sistema, você entra aqui na intimação que foi feita, vai lá em responder a intimação, né? Vai ter esse mesmo botãozinho aqui para você poder fazer, então foi desfavorável, entra aqui e vai ter a opção lá de entrar com um recurso de reanálise do processo, né? Se foi favorável, vai ter esse mesmo botãozinho aqui, vai estar lá, responder com o inventário extrajudicial assinado, né, oficial, original, já assinado pelas partes. Então, assim, basicamente é isso, né? Só tenha que sempre se cuidar do e-mail, né? Sempre visualizar no e-mail para ver se veio alguma informação do SEI pedindo alguma questão, pedindo alguma diligência a mais, né? E sempre se atelar também aos prazos, né? Tentar fazer o mais breve possível, né? Porque o sistema ele tem esse prazo de 15 dias que ele dá para resposta, tá? Caso ultrapasse esses 15 dias, ou precise ultrapassar esses 15 dias por motivos, né, de alguma questão específica daquele processo, vocês podem pedir à promotoria que estenda esse prazo, né, que dilate esse prazo aí para poder mandar mais para frente esses documentos, tá? Mas o padrão geralmente tem sido 15 dias que tem sido dadas as respostas, ok? Então eu fico aqui agora, novamente passo para o Dr. Lincoln, né, ver se tem alguma questão que ficou pendente, e daí a gente está aqui disponível para responder as perguntas de vocês, né, que venha a ter neste momento aí sobre essa explanação. Dr. Lincoln? Obrigado, Christian. O doutor Daniel levantou a mão, o senhor gostaria de fazer uso da palavra, doutor Daniel? Tá, tudo bom? Então, obrigado, Christian, pela explicação. E eu gostaria de só ressaltar que a gente até já fez alguns questionamentos para o Ministério Público e de alguns itens específicos, nós já tivemos uma resposta que foi enviada no grupo do Colégio Notarial, então muitos dos associados já conseguiram visualizar essa resposta. Uma delas, eu acho bem interessante, que trata exatamente dessa questão técnica aqui do pedido e dos documentos essenciais, que é a questão da exigência de uma certificação pelo tabelião, né, na resolução 2653, no artigo 3º, no parágrafo 1º, diz que o tabelião de notas deverá certificar que não houve discordância anterior de qualquer membro do Ministério Público quanto à lavratura da escritura extrajudicial, especificando as fontes de consulta e abrangência territorial da informação. A gente não tem essa certidão ainda, nós não temos essa consulta ainda. Então, na nossa interpretação, isso deve ser suprido pela declaração das partes nesse momento. E aí nós mencionamos isso no teor no corpo da escritura, tá? Mas isso é algo que a gente precisa conversar, em alinhar com o Ministério Público, porque já teve casos de mesmo estando na escritura, de ter uma exigência nesse sentido. Então, gostaria que vocês comentassem sobre isso, sobre que estando isso numa declaração no corpo da escritura já seria o suficiente, se a gente deveria juntar uma declaração à parte, qual é a visão de vocês sobre isso. Então, acho que esse seria um ponto legal da gente conversar. Claro, doutor Daniel, agradeço pela intervenção, até era algo que nós iríamos já comentar, até fazendo só um adendo, só para esclarecer que o objetivo desse evento é apresentar o sistema. Então, algumas dúvidas são mais jurídicas, que envolvem algumas questões que perpassam a utilização do sistema SEI, doutor. Nós vamos alinhar posteriormente com o Colégio Notarial, até porque nós temos o princípio da independência funcional, né? E cada colega atua de determinada maneira, enquanto não houver uma resolução aparando algumas arestas aí. E eu até já havia conversado antes da live com o doutor Daniel, que nós vamos fazer algumas reuniões com o colégio para acolher também as sugestões dos tabeliões, para que a gente possa não passar, às vezes, até por cima de alguma orientação da própria corregedoria, Folha Judicial, né? Como é um sistema novo, ainda estão pendentes alguns pontos, mas especificamente sobre essa questão, doutor,
A resolução, a 2653, ela exige, então, né, que o tabelião ele certifique que não houve discordância anterior de qualquer outro membro do Ministério Público quanto a essa lavratura, né, especificando a fonte de consulta e a abrangência territorial. Atualmente não existe ainda um banco de dados com essas informações. Então, a única informação no momento que pode ser atestado pelo próprio tabelião que não houve essa discordância em relação à própria serventia. E nós sugerimos também que a parte interessada ela faça a declaração nesse sentido, também sobre a pena de responsabilidade civil e criminal. No momento, é o que nós sugerimos para que seja suprida essa questão. Dando continuidade aqui até algumas questões que foram trazidas, eu vi que o pessoal está pedindo para que sejam encaminhados ali uma das participantes da live oferecer uma lista de documentos. Nós já pedimos para que ela encaminhe para o CAOT Civil, depois a gente vai colocar aqui o site. E eu passo também para o doutor Daniel, depois para que ele encaminhe nos grupos de WhatsApp dos associados do colégio notorial. O Afonso Marcos havia feito essa pergunta que nós já falamos sobre a discordância anterior. Christian, a Camila, ela fala o seguinte: eu fiz meu cadastro, recebi um e-mail para acessar o sistema SEI para registro formal do cadastramento. Mas quando ela tenta entrar, fala que o acesso não foi liberado. O que você acha que pode estar acontecendo? Olha, a única coisa que me vem à mente é aquela questão que eu falei do cadastro e da liberação, né? Que são momentos diferentes, são etapas diferentes, porque o SEI ele vai mandar sempre a atualização de como está o cadastro. Então, quando você faz o cadastro, você recebe um e-mail dizendo que cadastrou. Quando você é liberado, né, que daí você envia os documentos, você preenche aquelas declarações que são pedidas na página lá do SEI usuário externo que eu mostrei. Depois disso, a divisão de protocolo tem até 3 dias para analisar esses documentos e fazer a liberação. Se você receber um e-mail que está liberado o acesso, né, que você foi liberado para acessar, você deveria conseguir acessar. Essa mensagem de que não está liberada, daí não coaduna com o e-mail que você recebeu. Teria que daí fazer um encaminhamento para a gente aqui. Na verdade, eu esqueci de falar para vocês, eu vou até mostrar aqui, na página do usuário externo, que agora eu vou ter que achar, porque são tantas páginas que eu abri aqui. Peraí. Vamos pegar aqui na página do MP de novo, do usuário externo. Ó, aqui no usuário externo, toda essa parte de cadastramento, dúvidas, não deu certo, para quem eu envio, como é que eu envio documentação, tudo isso, qualquer dúvida que você tiver em relação a isso, tem aqui no final da página, ó, tem um e-mail específico para isso, tá? E tem os telefones do nosso protocolo para poder tirar essas dúvidas, né? Então, assim, se está acontecendo isso com a usuária, é a Camila, né? Isso. Eu não me lembro agora o nome dela, mas se está acontecendo esse problema, o ideal seria você enviar um e-mail, né, printando a página do erro, né, do que está acontecendo, para o pessoal do protocolo verificar se realmente está liberado, ou se foi liberado e por algum motivo foi bloqueado de novo, tá? Porque realmente não coaduna. Se você recebeu esse e-mail de liberação, não deveria aparecer essa mensagem. Pode até aparecer mensagem, a senha incorreta, né, ou o usuário não encontrado, daí sim, que daí pode ser um erro na digitação do e-mail ou pode ser um erro na digitação da senha. Mas dizendo que você não tem acesso, porque o seu acesso não está liberado ainda, é porque dentro do SEI, o teu cadastro externo ainda não foi liberado para você poder acessar. Ok, obrigado, Christian. A Sheila, ela fala que está com dificuldade de anexar todos os documentos solicitados devido ao espaço permitido pelo site, pelo SEI. Você poderia explicar para o pessoal questão de formatos e tamanhos permitidos dos arquivos? Sim, posso. Deixa eu só verificar aqui exatamente qual é o tamanho, porque geralmente é PDF, né? Geralmente a gente junta PDF, que são os documentos mais utilizados. Eu só vou consultar aqui para ver o tamanho que está autorizado no SEI. A gente geralmente usa esses mesmos tamanhos de documentos para os documentos internos nossos, né? Então, até hoje não teve essa questão de ter que aumentar o tamanho de cada documento. Mas se for preciso, se realmente for um documento muito grande, a gente pode tentar fazer esse aumento, né? Esse aumento de capacidade. Deixa eu verificar aqui. O PDF tem tamanho de 200 megabytes.
né? Esse é o tamanho, digamos, padrão que o SEI está aceitando tanto para documentos nossos aqui internamente quanto do usuário externo. Se for uma questão muito específica, a gente pode fazer esse aumento, né, para o número de megabytes que for solicitado, ou talvez dividir o documento, né, mas às vezes eu acho que é complicado também ficar toda hora dividindo o documento. Então, se for muito específico, né, pode entrar em contato com a promotoria faz esse pedido para a gente consegue fazer esse aumento, mesmo que seja temporário, né, às vezes é um documento só que você vai botar que é um valor maior de 200 megabytes, então a gente libera temporariamente esse aumento para você poder colocar, e depois a gente retorna a esses 200 megabytes, que geralmente é o padrão que a gente usa aqui para o nosso data center também ter a possibilidade de armazenar, né? Mas daí, se tiver essa dificuldade, entre em contato com a promotoria, que daí a promotoria consegue abrir um e-ajuda, né, que é o nosso contato direto aqui no SEI, né, eu sei que tem muitas promotorias também que estão assistindo aí, então se tiver alguma dificuldade, mesmo que seja do usuário externo, né, depois que ele já se cadastrou, depois que ele já mandou o peticionamento, se tiver alguma dificuldade, vocês podem abrir um e-ajuda que cai aqui para a equipe do SEI para a gente poder tentar resolver daí. Obrigado, Christian. Eu vou fazer apenas um adendo, alguém levantou a mão ali, pedindo a palavra. Eu só vou sugerir que todas as perguntas sejam enviadas pelo chat, na medida do possível serão respondidas dentro das possibilidades do tempo, e lembrando da delimitação do tema, que é a utilização do sistema, e também quero já avisar a todos que, considerando a complexidade do tema, o vídeo será disponibilizado posteriormente no canal do YouTube da Escola Superior do Ministério Público, para que todos possam assistir novamente, se for necessário. O Juliano, ele pergunta no caso de recurso, como encaminhar a PGJ. Isso que eu já vou adiantando, Christian, se trata, na verdade, do caso de revisão, nas hipóteses em que houver o parecer desfavorável por parte do membro do Ministério Público, vai ser protocolado pelo próprio SEI, e daí o membro da promotoria vai fazer esse encaminhamento para revisão por parte do Procurador-Geral de Justiça. O Adriano perguntou aqui sobre, em caso de não cumprimento da diligência no prazo de 15 dias, qual seria o procedimento. Em alguns casos, será necessário emitir um documento, a parte poderá demorar para fazê-lo. Nessas hipóteses, a gente recomenda sempre solicitar a dilação de prazo antes de expirar o prazo de 15 dias. Isso é muito importante. Basta, antes de expirar o prazo de 15 dias, fazer esse pedido de dilação de prazo. O Fernando Hart pergunta se existe opção ou previsão de integração do sistema SEI via web service para que seja utilizado diretamente do sistema interno do cartório. Não. Por enquanto, não existe nenhuma previsão dessa integração entre os sistemas, infelizmente. Christian, pergunta do Juan. O prazo padrão do sistema, 15 dias úteis ou corridos? O sistema conta como dias corridos, certo? Deixa eu só confirmar aqui, vamos ver. 15 dias corridos. Ele conta 15 dias corridos daí. Certo. Eu acho que agora são muitas perguntas, até para facilitar um pouco a dinâmica, pelo que você preparou, eu vou passar a palavra para você dar continuidade, então, e a gente vai anotando aqui as perguntas para fazer todas as restantes ao final da sua exposição. Christian, a palavra está com você. Tá. Na verdade, doutor Lincoln, só para lembrar que essa terceira etapa, que foi da intimação, a gente terminou já. Então, teoricamente, a explanação seria essa. Só lembrando que eu vi que teve várias perguntas em relação à questão da revisão, né, que o senhor citou ali também. Sempre lembrando a todo mundo que está assistindo que qualquer resposta, vou pedir dilação de prazo, preciso de dilação de prazo porque as pessoas, ou os documentos que foram solicitados não estão disponíveis. Qualquer interação que você tiver que ter com a promotoria para justificar, para informar, para enviar documento, pedir revisão, sempre é nesse mesmo caminho, né? Você sempre vai ter a intimação que foi feita pelo Ministério Público e que você vai responder por aqui. Então, qualquer resposta que você tenha que mandar é por esse caminho, né? Seleciona o tipo de resposta e daí tu preenche e carrega o documento que você quer enviar. Então, esse seria, digamos, o caminho fechado dentro do sistema
para fazer esse tipo de resposta. Uma outra sugestão que eu esqueci também de falar, naquela primeira parte, quando você faz o peticionamento, né, vou até abrir aqui a tela de novo, que você faz o peticionamento aqui, digamos que aqui você tenha que juntar, né, a carteira de identidade. E daí você pensa assim, poxa, mas tem, sei lá, tem herdeiros, tem a certidão de identidade do próprio falecido. A orientação que a gente sempre dá é tentar fazer todos esses documentos juntos num só, né? Concatenar os PDFs para não ter que ficar juntando. Imagina, às vezes são 5, 6 herdeiros, você tem que juntar 6 vezes a carteira de identidade do herdeiro, 6 vezes a residência dos herdeiros. Então, se você puder, né, se ficar mais fácil, você faz a junção desses PDFs, tem programas que fazem isso, né? Você digitaliza todos eles e depois junta num só, que ficaria mais fácil para você não ter que ficar, né, aumentando aí o teu trabalho de ficar carregando documento por documento. É uma sugestão que a gente dá. E a terceira questão que eu também esqueci de falar, né, é que assim como tem o tutorial do inventário, né, que quando você abre o documento, aliás, quando você abre o processo e envia, certo, também tem o mesmo documento da resposta da intimação da promotoria. Então aqui, ó, você vê que é um documento diferente, né, que é a resposta do cartório. Então aqui também, tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, está desenhado, está com as telas, está com as setas para você saber onde é que você clica, né, para que você possa fazer a resposta, né, à promotoria. E aqui tem todas as hipóteses legais, né? Então, dependendo de qual for a tua hipótese, do que você está respondendo, vai ter as opções aqui que você vai escolher conforme for a demanda que foi encaminhada pela intimação. Tá? Então, esses tutoriais assim, a gente faz com bastante carinho, até, né? A gente faz aqui dentro do MP, para que o usuário tenha a maior autonomia possível, né? Que consiga fazer os processos por ele mesmo, né? Sem precisar de ajuda. Mas, novamente, claro, se tiver alguma questão que ficou mal entendida no próprio tutorial, ou tiver alguma dúvida, vocês podem fazer essa solicitação para a promotoria encaminha para a gente e a gente esclarece, ok? Mas tirando isso, doutor Lincoln, estamos à disposição aí com as perguntas, tá? Então, tá bom, Christian. Dando continuidade aqui, lembrando que nós vamos fazer as perguntas somente sobre a ferramenta. Eu vi uma pergunta aqui interessante, né? Na verdade, especificamente essa ferramenta, mas talvez você, como expert da área do TI, pode ajudar, sobre a existência de algum site ou algum programa que o pessoal possa utilizar para a questão de compressão de arquivos, Então, PDF, enfim. o mais conhecido é o próprio zip, né, que está no próprio Windows, né, fazer o zipado, né, que a gente chama. Eu realmente, essa parte sim, eu desconheço um pouco, né. Fazendo assim uma explanação um pouco mais da área de TI, né, o pessoal brinca que a área de TI é que nem a área do direito ou a área da medicina, né. Tipo assim, uma vez um colega meu falou assim, mas a minha vizinha pediu para eu montar um computador para ela e ver o que estava com problema lá que não estava ligando, né? Daí eu falei, olha, eu não conheço muito bem de hardware, né? Não conheço muito bem dessa parte. E ela falou, mas tu não trabalha com informática, né? Pô, mas o cara era analista de sistemas, né? Não tem nada a ver com a parte de hardware. Então é que nem medicina também, né? Tu vai no ortopedista porque o cara conhece ossos, né? E músculos. Se tu quer uma pessoa que conheça coração, tu vai no cardiologista. Então a área TI é mais ou menos assim. Então eu não conheço muito essa parte aí de programas para compactar, mas geralmente tem o próprio zip nos sistemas Windows, né? O zip ele faz esse tipo de trabalho. Deixa eu só ver aqui, por exemplo, se você pega clica com o botão da direita aqui. Deixa eu ver aqui se está aparecendo para vocês, só para saber. Aqui. Você clica com o botão da direita aqui, você vai ter o zip, o 7-zip, né? E daí você pode adicionar o arquivo compactado, comprimir e enviar por e-mail, né? Tem várias opções aqui, mas é uma forma prática de você fazer a compactação, tá? Claro que o zip provavelmente é um pouco mais simples, mas é uma forma de compactar. Mas se você tiver alguma dúvida em relação a isso, e você, não sei se quem está perguntando é do MP ou não, mas se for do MP, pode abrir um e-ajuda, que com certeza o pessoal da técnica lá vai conseguir dar uma sugestão boa aí para vocês. Certo, obrigado, Christian. Uma pergunta que
que foi reiterada aqui, eu vou pedir para você, a gente fazer a gentileza, Christian, de explicar novamente, Uhum. é sobre a questão do sistema, é o seguinte, após o pedido de dilação de prazo e deferimento pelo MP, o sistema não permite anexar a escritura pelo SEI. Você poderia explicar novamente essa parte da dilação de prazo para o pessoal, por gentileza? Então, eu só não entendi bem, ele falou que ele não consegue anexar a escritura porque passou o prazo, seria isso? Isso. Tá. Essa questão dos 15 dias, né, é uma questão que é citada na resolução que regulamenta isso, então o sistema ele acaba obedecendo os prazos que tem na resolução, né? O que acontece? A ideia, como eu falei, né, você sempre vai se comunicar por esse campo aqui, que é a resposta à intimação. Então, o que acontece? Se você, por exemplo, tem um documento que o promotor pediu que eu só vou conseguir gerar ele ou obtê-lo em 30 dias. Né? Então, obviamente, tu sabe que você não vai conseguir responder isso aqui em 15 dias. Quando passa os 15 dias da intimação, simplesmente sob esse ícone, você não consegue mais responder por essa intimação. Então, o que é o adequado? Sempre fazer um documento, né, gera um PDF desse documento que você fez, solicitando a dilação de prazo, explicando, né, que você não vai conseguir tal documento porque é uma questão burocrática de outro órgão, por exemplo, né, um exemplo disso, e solicitando a dilação do prazo. O que vai acontecer? Quando você responder isso aqui com esse documento pedindo dilação de prazo, a promotoria vai analisar, né, e provavelmente, né, se for uma questão externa ao cartório, né, não for uma dificuldade que realmente não é justificável, né, eles vão fazer uma nova intimação gerando mais um prazo de 15 dias, por exemplo. Né, então, o que vai acontecer? Você vai receber uma nova intimação com uma nova caixinha de correio aqui para poder responder isso futuramente. Né? Então, basicamente, o que a promotoria vai fazer é tirar uma nova intimação para que abra um prazo de novo de 15 dias para você poder responder. Com o inventário extrajudicial, com o inventário assinado, né, o inventário final assinado já, é a mesma coisa, né? Aconteceu realmente algumas vezes de a promotoria mandar um ajuda aqui para a gente, dizendo que a promotoria, que o cartório não estava encontrando mais esse lugar para você responder, né? Porque tinha passado o prazo. Então, seria a mesma coisa, você poderia pedir uma dilação de prazo, né, para que fosse feito novamente essa extensão para você poder mandar depois, né, porque a gente sabe que existem questões do cartório, né, do dia a dia, que nem sempre dá para fazer tudo nesse prazo de 15 dias. Mas pedindo uma dilação de prazo, né, principalmente se for, né, se você puder pedir no 14º dia que seja, né, para não deixar expirar, se você pedir uma dilação de prazo, né, a promotoria vai analisar e provavelmente vai te dar um prazo a mais ali, vai abrir uma nova intimação para você poder responder por esse mesmo caminho aqui que você responderia primeiramente. Certo, Christian. Então, assim, o que nós percebemos aqui no chat foram várias dúvidas de cunho jurídico. Eu visualizei aqui que são algumas do público interno, então eu vou reiterar essas perguntas aqui, tem comentários da Aretus, entre outras pessoas do público interno. Eu peço que essas perguntas sejam direcionadas diretamente ao CAOP, bem como lembrando que nós temos um amplo material disponível no site do CAOP, tanto para o público interno quanto para o público externo. Já está sendo colocado novamente no chat, eu peço que o pessoal acesse, por gentileza, esse material. Em relação a essas sugestões dos prazos, como dito, se trata de uma ferramenta nova, essa nova sistemática, e nós estamos em constante contato, e eu peço que vocês, por favor, passem para o Dr. Daniel, né, presidente do Colégio Notarial, Seção Paraná, para que ele possa fazer um compilado das sugestões de vocês, para que o próprio Ministério Público possa entender essas demandas e dar início, dar continuidade a essas tratativas, de modo a melhorar essa comunicação. Christian, eu vou reiterar, eu sei que é um pouquinho chato, se você pudesse simular novamente
a questão da intimação, que me parece que o pessoal está tendo um pouquinho de dúvida. Se você puder novamente colocar na sua tela aí e fazer do zero ali o procedimento de intimação para que o pessoal veja mais uma vez. Claro, claro. Estamos aí para isso, exatamente para tirar essas dúvidas e refazer. Vamos lá. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, né? Digamos que você recebeu o e-mail dizendo que o MP mandou algum documento lá no SEI para você ver sobre aquele processo X. Digamos que seja esse do 29 de 2025 aqui, que eu peguei como exemplo. Novamente, você vai ter a caixinha de correio aqui, e que nem eu falei, né? Se for, digamos, uma nova intimação, às vezes são 2, 3 intimações para poder complementar o processo, vai ter várias caixinhas, né, sempre na ordem que elas foram enviadas, tá? Então, digamos que tem uma nova intimação, vai ser a caixinha que for a mais recente aqui que você vai abrir. Na verdade, ele vai abrir todo o processo igual, né? É apenas uma coisa visual ali para você ver quantas intimações foram feitas, mas vai ter acesso a todos os processos, né? Então, digamos que foi essa mesma intimação aqui, né? E digamos, vamos dar um exemplo talvez diferente, assim, só para vocês entenderem, né? Digamos que tenha sido feita uma manifestação desfavorável. O promotor, por algum motivo, eu não conheço a parte jurídica, né? Então, por algum motivo específico lá, disse que aquele inventário não podia ser realizado, né? Então, você vai ler, você vai entrar aqui na manifestação, né? Vai ler o que foi feito, o que foi escrito pelo promotor, né? O despacho também é importante ler para ver se tem alguma informação além de, né, apenas envio para o cartório, tá? E você vai recorrer não, fazer uma revisão. O Dr. Lincoln falou a palavra certa, né? Pedir uma revisão disso para o MP. O que você vai fazer? Você vai redigir um pedido, né, de revisão, né, botando os argumentos do cartório, né, colocando por que o cartório entende que deva ser revisto essa manifestação desfavorável por parte da promotoria, e daí você vai vir aqui e responder, né, no mesmo lugar. A revisão também são 15 dias, e esse prazo aí seria taxativo mesmo, 15 dias para você poder pedir uma revisão, tá? Então você vai entrar aqui, como foi desfavorável, aqui vai aparecer solicitação de revisão da manifestação, tá? Então aqui está aparecendo a diligência, porque que nem eu falei, quando eu fiz o teste eu escolhi essa opção aqui, mas quando a promotoria for te enviar uma manifestação desfavorável, aqui para você vai aparecer aqui solicitação de revisão, 15 dias até tal data, né? Então você viria aqui, né, botaria a resposta solicitando a revisão, você vai aqui escolher o arquivo, que é o arquivo PDF que você redigiu em Word e gerou um PDF solicitando essa revisão, né? Você anexa ele aqui. O tipo de documento, que nem eu falei, você pode usar esse aqui, que é um documento mais geral, que chama Instrução Complementar de Processo, tá? Só para vocês conhecerem um pouco mais também essa tela aqui, eles estão em ordem alfabética, mas pelo prefixo, né? Que nem eu falei, esse prefixo aqui é uma classificação aqui dentro do MP, então eles ficam todos relacionados pela ordem do prefixo, né? Então esse aqui você vai encontrar no MPPR mesmo, que é esse manifestação e inventário extrajudicial, aliás, desculpa, instrução complementar de processo. Né, se for a escritura do inventário extrajudicial, já vai estar aqui, ó. Então, se você quiser mandar a escritura também, você pode mandar por esse documento aqui. Mas esse aqui é um documento geral que a gente usa aí para, quando são documentos diversos, a gente não tem uma ideia de qual documento poderá vir. Então, você vem aqui e solicita, né? Por exemplo, revisão de manifestação da promotoria, por exemplo. Né, você escreve aqui a complementação do que é esse documento. O nível você pode botar como restrito. Que nem eu falei, o processo já é restrito por natureza, então ele sempre vai classificar como restrito, mesmo que você bote público aqui. É um documento nota digital, porque tu redigiu no Word e fez ele em PDF. E um detalhe aqui, tá? As pessoas que estão assistindo, se você errar aqui, não souber se é nota digital, se é digitalizado, também não é um problema que você tem que ficar se preocupando muito, não, né? Eu só dou essa informação porque sempre é um conhecimento a mais que a gente tem sobre a questão de gestão documental, tá? Mas também, se você chegar aqui e não lembrar, ou não saber como é que é, também não é uma coisa assim tão problemática, tá? O importante é que o documento esteja aqui e que seja o que o cartório quer pedir aqui para o MP. Tá? Então você anexa aqui, se tiver mais documentos, repete o processo, vem aqui, né, escolhe qual documento que você quer e adiciona aqui. Tá? E aí você bota em peticionar. Aqui você seleciona o teu cargo, né,
que aqui a gente fez um cargo específico para os notários, né? Que geralmente é o próprio e-mail do cartório que faz o usuário externo, então a gente bota como notário mesmo. E aqui você bota a senha no caso do e-mail que foi cadastrado, e clica em assinar. Basicamente o peticionamento é isso. O peticionamento não, desculpa, a resposta à intimação é isso. Na verdade, acho que às vezes é mais trabalhoso você conseguir os documentos e a resposta do que fazer o procedimento em si. E veja, quando você clicar aqui no controle de acessos externos, que é novamente onde é que aparece toda a relação de processos que você gerou ou que foram encaminhados para você pelo MP, para você ter acesso, aqui vai ter o 29/2025, que foi o que a gente usou como teste, e daqui vai ter todo o histórico dele. Então veja, aqui a gente mandou a primeira vez a instrução complementar de processo, que foi um arquivo, e agora a gente fez de novo, que foi um novo documento e o recibo eletrônico do novo documento. Então, todo o histórico do processo vai ficar disponibilizado para o cartório aqui, né? Seja o que o MP fez, porque quando o MP faz a intimação, geralmente ele vai mandar a autorização para todos os documentos, né, para você poder acessar todos os documentos, seja os documentos que você mesmo colocou. Então, aqui é praticamente uma visualização do processo, como ele está composto dentro do sistema SEI, para o MP também visualizar. Então, basicamente é isso. E, novamente, qualquer tipo de resposta, seja diligência, seja a resposta contendo a escritura do inventário, seja um pedido de revisão, ou até mesmo um pedido de dilação de prazo, que foi suscitado aqui também, né, que às vezes tem que dilatar o prazo para poder mandar futuramente ainda os documentos, qualquer tipo dessa resposta você usa esse ícone que está aqui do lado da linha, no caso, que foi feita a intimação, né? E também, né, só reforçando que tem o tutorial para isso, né? E aqui ele cita, ó, tá vendo? Ele coloca aqui o documento que foi citado, intimado, desculpa, e aqui onde é que você clica para responder as questões, tá? E no tutorial aqui também tem toda a previsão, né, de 3 encaminhamentos. Ó. Você pode responder o MP com a complementação das informações, né, tomar ciência de uma manifestação desfavorável e, se for pertinente, solicitar uma revisão, né, ou tomar ciência da manifestação favorável, né, e mandar um inventário, a escritura final e definitiva do inventário. Então, esse tutorial, assim, eu acredito que seja bem explicativo também, se vocês quiserem, né, verificar lá na página do CAOP, que nem eu falei, que é lá que aparece, né, os documentos aqui, o inventário extrajudicial, que são os documentos de apoio, né? Se vocês quiserem dar uma lida nesses documentos antes de fazer, né, ou antes de precisar mandar um documento aí, um inventário, sempre é interessante porque você vai conhecendo já o sistema, já só de visualizar aqui no tutorial você já vai conhecendo o sistema, tá? E se, mesmo assim, você tiver dúvidas, entre em contato com a promotoria, que a promotoria, sempre que precisa, dúvidas de usuários externos, eles mandam para a gente aqui, a gente faz a resolução aí dessas dúvidas que aparecem. Não sei se era isso, doutor Lincoln, se precisar mais algum, a gente faz quantas vezes precisar aqui, se precisar mais, tá? Claro, obrigado, Christian. A Tabernate Medianeira perguntou como faz o cadastro do SEI. Peço que assista, vai ficar, como eu falei, vai ficar posteriormente previsto, vai ficar disponível no canal do YouTube da Escola Superior do Ministério Público. Lá no começo da live, o Christian já ensinou essa parte do cadastro do SEI. A Lislane, ela perguntou, essa opção ícone da intimação, ela aparece para o cartório, se o MP juntar o PDF? Deixa eu ver se eu entendi. Esse ícone da intimação, mas aí o MP juntou, no caso, talvez ele tenha mandado o PDF para o cartório juntar. Não, daí não vai aparecer. Esse aqui só vai aparecer quando o cartório intimar aliás, desculpa, quando a promotoria intimar o cartório. Né? Se o cartório mandou, um exemplo, né, digamos que o cartório se antecipou e mandou para a promotoria lá o documento que faltava. Essa comunicação foi feita, digamos, sistema, né, fora do sistema. Se o promotoria pegar aquele PDF e juntar diretamente, não vai aparecer essa intimação, porque a promotoria não fez a intimação. Isso aqui só vai aparecer se a promotoria mandar via SEI essa intimação, que daí você vai receber o e-mail dizendo que tem uma intimação para ser vista, e daí você entrar aqui e cumprir a intimação para poder ver os documentos. Daí vai aparecer aquele botãozinho ali e esses botãozinhos aqui.
Se for diretamente pelo cartório por e-mail, desculpa, com a promotoria por e-mail ou por outra forma, daí não vai aparecer isso aqui. Daí você não vai ter essa interação com a promotoria pelo SEI. Você vai conseguir consultar, e daí é outra questão, né? Você vai conseguir ver aqui o documento, desde que a promotoria tenha liberado o acesso para você. Entendeu? Então, sempre que a promotoria liberar o acesso para você do processo como um todo, você vai ter acesso aos documentos, mas esses ícones só aparecem se for feita uma intimação a partir da promotoria. Não sei se foi essa a pergunta, mas acho que abrangeu aí as duas, né, as possibilidades que você teria aí dessa pergunta ter sido feita. Obrigado, Christian. Reitero a pedido da escola que quem ainda não fez o cadastro no link da certificação e precisa do certificado, faça o link, ele está disponível no chat. Em relação às outras perguntas do público interno, eu também quero reiterar que boa parte das dúvidas, elas estão disponíveis, elas podem ser respondidas através da consulta dos materiais que ficam dentro do site do CAOP, estão colocados já no chat, e lembrá-los também que já houve anteriormente a realização de uma live para o público interno, uma live do Mão na Massa, em que houve a capacitação para os membros, servidores e estagiários do Ministério Público, também foi por parte do Christian Dermer, sobre a utilização do SEI. Então, essas perguntas podem ser dirimidas assistindo essa live e consultando o material. Se ainda assim persistirem alguma dúvida específica, se for de sistema, pode ser direcionada ao DTI, né, Christian? E se for alguma dúvida jurídica, pode ser feita uma consulta ao CAOP. Dr. Lincoln, eu posso só fazer uma Por favor, intervenção? a palavra é toda sua, Christian. Na verdade, só que o pessoal também perguntou antes sobre cadastro, né? Tudo isso está gravado, realmente, que o Dr. Lincoln falou, né? Mas só como talvez tenha gente que chegou um pouco depois da minha fala inicial, eu só vou reforçar aqui, tá, para o pessoal, tanto dos cartórios, aliás, o pessoal externo, né, que seria tanto dos cartórios quanto qualquer outro usuário externo, onde é que ficam essas informações, né? Então, assim, na página do MP, é uma informação que está aberta ao público, né? É só entrar na página do MP, mppr.mp.br. No caso dos usuários externos, como cadastra, como tem que fazer, para onde é que tem que mandar, você pode ir aqui em serviços, na página, e tem uma parte que é só SEI e usuário externo, tá vendo? Então você clica aqui, vai abrir uma tela nova, e aqui você tem todas as opções, inclusive do cadastro. Ó. Então o formulário do cadastro, que é o primeiro passo aqui, está na etapa 1. Então, se você tiver alguma dúvida sobre como cadastra, como faz, aqui embaixo tem os dados de contato, né? Tem uma dúvida, quero saber, meu cadastro não foi liberado ainda, o que aconteceu? Tem aqui a opção, né, de ser usuário externo, @mppr, como e-mail, e os telefones do protocolo. Então, se você tiver alguma dúvida nesse sentido, de cadastramento, de acesso, que não foi liberado ainda, ou não está conseguindo acessar, você pode entrar em contato por esse e-mail e esses telefones, né? Mas basicamente isso aqui é a página do usuário externo que pode dirimir, olha, 98% das dúvidas de vocês vai ser dirimida nessa página. E também reforçar a página do CAOP, né? Às vezes você quer um tutorial, você quer acessar os tutoriais para saber como é que faz o peticionamento, como é que faz a resposta à intimação. Também está aberto ao público, né? Você vai em áreas de atuação, na parte de cível e registros públicos, o CAOP Cível fez um botão exclusivamente para os inventários extrajudiciais. Ó. Esse aqui é exclusivo para quem é do cartório mesmo em inventário extrajudicial. Também tem todas as opções, né? Tem como você se habilita, que tem o link para aquela página do usuário externo, tem os dados de contato para o usuário externo, como é que faz o cadastro, né? Tem instrução de trabalho para peticionamento no SEI. Então, aqui tem todos os links de auxílio para vocês, né? Claro que isso também não apaga a possibilidade de vocês também entrarem diretamente em contato com a promotoria ou com o MP para tirar essas dúvidas, e se for necessário, a promotoria entra em contato com a TI, né? Se for uma questão de sistema, a gente sempre procura resolver aí o mais rápido possível para agilizar o processo de vocês. Mas só para relembrar esses links que estão abertos na página aí para o pessoal poder tirar as dúvidas, doutor. Obrigado, Christian. E aqui até a Márcia, ela colocou sobre a questão de não estar conseguindo acessar o link. É só para esclarecer o que você acabou de falar, Christian, mas vamos reiterar que existem 2 links diferentes. Existe o link para o público interno, que é da intranet, de acesso exclusivo
dos membros, servidores e estagiários do Ministério Público, com a capacitação, as instruções de trabalho para o público interno do Ministério Público, e existe uma página que foi criada para o público externo, para quem trabalha nos cartórios, com todas as instruções de trabalho, e lá também vai ficar o link dessa live. Mas vamos reiterar que, como o Christian muito bem colocou, você seguindo as instruções de trabalho que estão lá, 99% das dúvidas serão sanadas, e havendo dúvidas pontuais ainda pendentes, podem entrar em contato com os canais de contato que constam lá, para essas dúvidas técnicas. Christian, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, pelo desenvolvimento dessa plataforma. É claro que é algo ainda muito novo, que existem algumas arestas que precisam ser aparadas, mas o Ministério Público, através da Coordenadoria de Assuntos Institucionais, da Procuradoria-Geral de Justiça e do CAOP, estão trabalhando de forma incessante para melhoria desse sistema, e como nós deixamos claro, estamos em constante comunicação com o Colégio Notarial, para também ouvir e acolher as sugestões dos cartórios, para que a gente possa imprimir um pouco mais de celeridade e tentar realizar as alterações que são nos permitidas dentro das balizas normativas, claro, do Conselho Nacional do Ministério Público, para poder oferecer um trabalho melhor aí para a população. Eu agradeço, e eu vou passar a palavra agora para o Dr. Ronaldo de Paula Mignon, coordenador de Assuntos Institucionais do Ministério Público do Estado do Paraná. Bom dia, pessoal, tudo bem? Christian, antes de mais nada, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Eu tenho um questionamento no chat que eu acho que é bem interessante, talvez seja uma dúvida comum de várias pessoas. A colega aqui, Julia Knight, ela pergunta: após o parecer favorável para a lavratura da escritura, como irá aparecer na plataforma, não sei, para enviar a escritura pública lavrada? Então, após o parecer do Ministério Público favorável, como que aparece no SEI? Você poderia mostrar, por gentileza? Sim, deixa eu só ver aqui sim. Está aparecendo a tela aí, né? Está sim. Tá. Então, vamos ver aqui, só que eu acabei fechando algumas telas, está aqui. A tela do controle externo, tá? Novamente, assim, na verdade, o que acontece? Toda a comunicação de intimações da promotoria para o cartório vai acontecer da mesma forma, né? O cartório vai receber um e-mail dizendo que teve alguma movimentação, algum documento adicionado no processo X, né, que vocês abriram. O que o cartório vai ter que fazer? Ele vai ter que entrar no SEI, do usuário externo, que é essa tela que a gente já está mostrando aqui na apresentação, né? Pegar o processo que foi feito, né, que foi feita essa inserção desse documento, né, abri-lo e ver do que trata essa manifestação. Porque, veja, a manifestação, cadê? Aqui. A manifestação do inventário extrajudicial pode ter praticamente 3 possibilidades, né? Ou vai ser um parecer favorável, ou vai ser uma diligência, ou vai ser um parecer desfavorável, tá? Como você está citando especificamente como é que vai aparecer para mandar a escritura do inventário já feita, né, a oficial, vamos dizer assim, né, que estão assinadas já pelos inventariantes, ela vai aparecer da mesma forma, vai aparecer como uma manifestação aqui, o cartório vai ler a manifestação e vai dizer assim, está favorável, podem emitir a escritura pública, né? Quando tiver essa escritura pública feita, tem que ser digitalizada ela de alguma forma, né? Digitaliza ela, e aqui vai aparecer da mesma forma, vai aparecer essa resposta à intimação. Porque se a intimação está digamos, intimando ou notificando, né, que seria uma palavra mais adequada, se a intimação está notificando o cartório que foi favorável, então a resposta do cartório vai ser o envio da escritura pública, né, porque já foi feito parecer favorável. Então, viria aqui, nessa resposta aqui, e aqui nesse ponto, ó, ao invés de estar escrito resposta à diligência, que seria o caso que eu usei como exemplo aqui, mas usando esse exemplo da pessoa que perguntou, vai estar escrito aqui, envio da escritura pública do inventário extrajudicial. Então você só escolhe, porque aqui, só para vocês saberem, assim, para não ficar gerar dúvida, aqui sempre vai ter uma opção só, que vai ser a resposta vinculada à manifestação que foi feita. Então aqui vai ter resposta encaminhando o inventário oficial, e da mesma forma, você vem aqui,
escolhe o arquivo, escolhe o tipo de documento, que aqui você pode, no caso, escolher tanto a escritura do inventário extrajudicial quanto a instrução complementar de processo. Novamente, qualquer uma das duas estaria certa, né? O importante é que você envie o PDF contendo a escritura, seleciona esses outros campos aqui, tudo que tem que preencher, né? No caso, o complemento, pode botar o tipo, o nome da pessoa que faleceu, né? O inventário de tal pessoa, etc. Né? E aqui você escolhe a parte do restrito, porque envolve menores, né? E aqui você bota a nota digital e depois peticiona. É o mesmo processo em todos, tá? No SEI, o processo é sempre o mesmo, sempre cíclico. A diferença é o que consta na manifestação. Então, se for favorável, tu vai mandar a escritura pronta, né, a escritura final. Se for diligência, tu vai mandar documentos que estão sendo pedidos na diligência. E se for desfavorável, aqui você vai ter a opção de escolher a questão da revisão, né? Se você quiser revisionar, no caso a decisão da promotoria, e aqui você vai botar o arquivo que sustente o pedido de revisão. Mas basicamente é sempre esse mesmo processo, é cíclico, né? Entra ali, entra na intimação, entra aqui no processo, e vai lá na intimação, e clica na resposta à intimação, e daí cumpre essa tela aí com os dados que está sendo pedido. Basicamente é isso, doutor Ronaldo. Doutor Ronaldo, posso só fazer Claro. um questionamento para a gente finalizar? Aqui o cartório, o Moser de Araucária pergunta, no caso de parecer desfavorável pelo MP, se é obrigatório o envio do pedido de revisão, caso as partes não queiram dar continuidade pela via extrajudicial, no caso de parecer desfavorável, como proceder? Nesse caso, não é obrigatório o pedido de revisão. A resolução ela é clara, ela até utiliza a expressão, as partes poderão fazer o pedido de revisão. Se elas não quiserem, elas podem simplesmente dar continuidade na via judicial sem problema algum. Novamente, obrigado, Christian. Passa a palavra para o Dr. Ronaldo. Tá bem. Christian, obrigado. Foi mais uma vez bastante claro. Agradecendo em nome da Coordenadoria das Institucionais todo o trabalho desenvolvido pelo CAOP, desenvolvido pela escola que materializou, operacionalizou a live de hoje, e em especial para você, Christian, que além de desenvolver a ferramenta, se voluntariou e gentilmente tem apresentado aqui essas informações. Logicamente, agradecendo também ao meu amigo, meu contemporâneo de faculdade, Dr. Daniel Drissen, que faz um trabalho destacado frente ao Colégio Notarial, especificamente na seção do Paraná. Só para não deixar sem resposta aqui, há uma pergunta bem importante que foi feita especificamente aqui pelo RH Tabelionato, e também a mesma pergunta, digamos, foi corroborada pela Maria Frati, que é uma dúvida eminentemente jurídica, que, só para não deixá-los sem respostas, que envolve um conflito de prazos entre o prazo para encaminhar, após o parecer favorável do MP, para encaminhar o traslado com a assinatura das partes, tudo, a resolução prevê 15 dias. Mas o Código de Normas do Tribunal de Justiça prevê 30 dias. Então, isso está gerando uma dúvida para eles. Então, eu sei que não é algo focado aqui nesta live, cujo objeto é mais a operacionalização do sistema SEI, mas só para informar que o Centro Pessoal do Centro de Apoio, o Dr. Lincoln, a doutora Vivian, a Mariana, já estão recebendo essas dúvidas, estão tratando-as e vão levá-las para o Dr. Daniel, para o representante do Colégio Notarial, então ninguém vai ficar, digamos assim, desassistido. Essas dúvidas que são mais eminentemente jurídicas, como outro ponto importante que já constou aqui, que é a questão da nomeação de inventariante que era anteriormente por escritura pública em apartado, se é necessário ou não uma manifestação do Ministério Público, também é uma questão que ainda que envolva os inventários extrajudiciais, não é tão relacionado ao tema do sistema 6, todo o seu funcionamento e as dúvidas, mas apenas para deixar claro, para não deixar, digamos, sem resposta quem tem interesse, que os colegas, toda a equipe de apoio está e manter-se-á em contato com o Dr. Daniel e posteriormente vai encaminhar para vocês algumas respostas, encaminhamentos para facilitar no dia a dia. Então, agradeço imensamente todos que estão envolvidos nessa live. Eu sei que há muita novidade para todos. A utilização do sistema SEI foi uma alternativa interessante
para operacionalizar o que determinou o CNJ, o que determinou o CNMP, e, consequentemente, a nossa própria resolução 2553 de 2025. As dúvidas são muitas, elas não vão encerrar hoje, mas eu creio que o Christian apresentou muitas questões que foram esclarecidas do dia a dia, que vocês enfrentam nos cartórios, as dificuldades práticas, operacionais, e que vão efetivamente tentar melhorar o dia a dia de vocês para prestar o serviço para a população que precisa. Então, agradeço o convite, a oportunidade de acompanhar e aprender também com o Christian Damer, com o Dr. Lincoln, a doutora Vivian, Daniel, a Leonora, a Mariana, todos que estão envolvidos. E, para encerrar essa brilhante live, eu passo a palavra para a nossa querida coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Atribuição Civil, a doutora Vivian Fortunato. Obrigada, doutor Ronaldo. Parabenizo o Christian pela inovação e o doutor Daniel por essa parceria fundamental entre o Colégio Notarial Brasileiro, Seção Paraná, e o Ministério Público para a realização desse evento. Nosso propósito é claro, entregar à população um serviço de excelência. Nossa colaboração com notários e promotorias visa garantir que a extrajudicialização do acesso à justiça seja eficiente, mantendo a credibilidade do Ministério Público como guardião da segurança jurídica e dos direitos dos mais vulneráveis. Para chegarmos a essa solução que lhes foi apresentada hoje, foi necessário um grande esforço da administração superior para harmonizar os fluxos de trabalho das promotorias com os tabelionatos. O resultado que vimos hoje é fruto de um trabalho em equipe que merece reconhecimento. Parabenizo o Dr. Ronaldo Mion por ter liderado a iniciativa e o Dr. Cláudio Franco Félix pelo suporte crucial do Departamento de Tecnologia e Informação no desenvolvimento dessa funcionalidade. Nosso agradecimento também à Escola Superior do Ministério Público e a todos os servidores que viabilizaram esta oficina inédita, no formato de mão na massa para o público externo. Espero que todos tenham gostado. Aproveito para reforçar que o CAUP Civil segue à disposição para colaborar no que for preciso. Muito obrigada a todos e uma ótima sexta-feira. Obrigado, doutora Vivian, doutor Ronaldo, doutor Lincoln, Christian, parabéns pela disposição e reforço essa questão das dúvidas jurídicas que o Colégio Notarial está à disposição. Eu vi que tem muitos associados aqui, tem colaboradores também das serventias, então, se algum colaborador que tem alguma dúvida, também pode procurar o colégio, não tem problema, pode mandar por e-mail, eu vou deixar o e-mail aqui do colégio no chat, e pode mandar por e-mail, ou pode procurar o colégio em todas as plataformas possíveis, e nos comunicar essa eventual dúvida jurídica, e a gente tenta construir uma solução mais adequada junto com o MP e a Corregedoria. Obrigado, doutor Daniel. Nós encerramos aqui, até só gostaria de consignar que nós constatamos um erro no link para o público externo, doutor Daniel, mas já vamos realizar a retificação no período agora da pós-almoço, e eu mando no seu celular, doutor, para o senhor poder encaminhar para o pessoal esse conteúdo, e novamente nos colocando à disposição do Colégio Notarial. Obrigado a todos por esse dia e uma excelente sexta-feira.